E o Líderes Futuristas é um programa que conta histórias, cases de sucesso, histórias inspiradoras. E hoje estamos recebendo aqui Bárbara Munari, nutricionista, que veio contar um pouquinho da história, da trajetória dela. Seja bem-vinda, Bárbara. Obrigada! De Bárbara para Bárbara. Então, eu sou a Bárbara, né? Sou nutricionista, há 8 anos já formada. Sou nutricionista comportamental, me especializei na área de comportamento alimentar. E agora também sou empreendedora, porque tenho uma estética junto do espaço do meu consultório, desde outubro do ano passado. Então agora eu estou unindo todos os serviços de autocuidado para mulheres, de autoestima, de bem-estar, num só lugar. Olha que bacana, né, gente? Mulheres empreendedoras, mulheres ganhando o seu espaço. E Bárbara, conta um pouquinho da tua história pra gente, como que tu iniciou, da onde tu veio. Conto sim. Bom, eu sempre estudei em escola pública, né, Bárbara? Nunca tive ninguém da minha família com formação, né? Ninguém tinha uma graduação, ninguém tinha uma profissão. Mas desde a infância eu tinha uma sede de empreendedorismo. Olha só que bacana. Porque eu lembro que quando eu estava na escola, eu vendia desenho, vendia pulseirinha, aquelas de miçanga, vendia biscuit. Biscuit, geladeira, imã de geladeira. Imã de geladeira, chaveiro. E aí, eu lembro que também depois na faculdade eu fazia doces para vender. Olha, muita gente faz isso, né? Muita gente faz isso. Vai se virando, né? E aí eu lembro que na época da faculdade eu também fazia coisas para vender, desde sempre. Então, eu sempre fui... E tu é natural de Porto Alegre? Sou, Olha, sempre Porto Alegre mesmo. Então, eu sempre tive essa coisa do empreendedorismo dentro de mim, sabe? De vender, de ser a dona do próprio negócio, vamos dizer assim, né? E aí, quando eu era criança, assim, eu gostava muito da parte de nutrição, da parte de nutriente no colégio. Falavam lá dos carboidratos, das proteínas e tal. E tu pesquisava o que era. Aquilo me despertava uma curiosidade. Mas também teve uma coisa que me influenciou muito, que foi ver a vida inteira minha mãe fazendo dieta. Olha, porque as mulheres têm isso, né, gente? A gente vive naquele efeito sanfona, né? Exato. A minha mãe, ela comia bolacha, água e sal o dia inteiro. Só para emagrecer. Só para emagrecer. Ela dizia que ia dormir com fome, mas não comia para perder peso. Porque ela tinha aquela coisa do estereótipo. Que antigamente, hoje em dia, as mulheres têm um julgamento, né? Mas antigamente era muito pior, né? Exatamente. Aquela coisa do padrão, né? Do padrão de beleza e tal. E ela tentava a todo custo se encaixar nesse padrão. E eu via aquilo e aquilo não fazia sentido pra mim. Pra ti. Quando eu era nova, né? E aí, até engraçado, porque quando eu ingressei na nutrição, eu me lembro assim que eu não sabia direito dizer o porquê que eu escolhi nutrição. Mas depois do tempo a gente tem a virada da chavinha, né? Virada da chave, Com certeza foi por causa disso. Foi por causa disso, né? Mas ali no ensino médio, no colégio eles começam, né, a aguçar na gente essa coisa do o que tu vai fazer, que profissão tu vai ser, né? E vai fazer curso pré-vestibular e tal. Eu sempre fui bem estudiosa. Eu sentava na frente, meio nerd, né? E aí, o que aconteceu? Na época que eu estudava, surgiu a oportunidade de um cursinho pré-vestibular popular. Que tu ingressava com as notas da escola. Olha só que bacana, né? E ela já era estudiosa. Isso aí. E aí, eu lembro que eu me inscrevi nesse curso. Era no turno inverso que eu estudava, então eu saía do colégio e ia para esse cursinho para me preparar para o vestibular, para o Enem e tudo mais. E aí fui lá eu e fiz o Enem. E tirou uma nota boa no Enem.
tirei uma nota boa. Fiquei com era média, médio, né? Fiquei com 600 e pouquinho ali. E aí, eu me inscrevi no ProUni, né? Também me inscrevi para fazer o vestibular da Universidade Federal. E aí eu lembro que fiz o Enem, tirei essa nota, me inscrevi no ProUni. No último minuto do segundo tempo, eu fui chamada. Olha só que bacana. E ganhei uma bolsa de 100% ProUni. Olha, gente. Uhum. Aí cursei a faculdade toda pela bolsa do ProUni, né? Foram 4 anos, né, que eu estudei lá e tal. Fazia estágio por fora, né, no turno inverso. E aí, logo que eu me formei, eu pensei, meu Deus, eu não nasci... agora? E agora? Por onde eu vou começar? Eu não nasci em berço de ouro, não tenho influência. No início é tudo muito difícil, né? O piso salarial das profissões direito, nutrição, não é um piso tão bom. Não. Né? Às vezes a gente acaba fazendo as coisas no amor, mas o que dá o dinheiro, recurso mesmo é empreender, né? Exato, né? E tem muita gente empreendendo agora, né? Fazendo o seu por fora. Sabe que Porto Alegre tem um número bem elevado de MEIs. Olha só. Pós-pandemia. Mais de 100 mil MEIs. Nossa, é muito... Pós-pandemia, fora o que já existia, né? Antes, né? E aí eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Daí eu me lembro que... Porque eu não, né, tava falando, não tinha influência, eu não nasci em berço de ouro, não tinha quem me indicasse para uma vaga específica. E aí eu pensei, eu sempre quis trabalhar em consultório. E aí eu lembro que tem a parte do restaurante, de ser nutri da produção. Até de empresas, né? Isso aí, de restaurantes, né, e tal. Tinha a parte de ser nutri do hospital, de ser nutri numa creche, enfim, né? Tem uma ampla variedade, assim, a nutrição. Mas eu queria o consultório. Eu e mais 90% da turma, né? E aí eu me lembro que eu pensei assim, peraí, eu vou começar a fazer parceria com a academia. Tu já pensou num ponto estratégico que muita gente não pensa, gente. As pessoas começam e não têm a ideia de ter uma parceria com uma academia, uma parceria com uma clínica. Exato. Clínica de outras especialidades, né? Um cirurgião plástico, ele indica uma nutricionista. Exato. Só que muitas pessoas não conseguem, no início da jornada, ter o discernimento das parcerias, né? E é isso, né, Bárbara? A gente tem que procurar solução. A gente, num primeiro momento, a gente fica ansioso, pensando que nada vai dar certo. Mas a gente tem que focar no quais as ferramentas que eu tenho dentro da minha realidade e o que eu posso fazer com essas ferramentas que eu tenho. Quais caminhos que eu posso seguir. Tá, eu posso fazer uma parceria? Tá, eu posso ir numa academia que, tipo, não custa nada, né? Falando financeiramente, né? Ir lá e falar com um personal trainer. Fazer uma parceria, ter um desconto, os alunos têm desconto nas consultas. Isso. Fazer uma parceria com o personal, né? Exato. E outras infinitas possibilidades. Loja de produto natural, né? Enfim. E aí, eu lembro que eu fiz as parcerias e consegui fazer algumas consultas em algumas academias. Porque daí eu me empolguei, né? E comecei em Porto Alegre inteira. Era a Zona Sul, era a Zona Norte. Porto Alegre inteira. E aí, fiz essas parcerias, fiz algumas consultas. Nesse meio tempo, eu continuei largando currículo, pesquisando. E foi no jornal, naquela época, que eu encontrei que estavam pedindo para uma clínica nutricionistas. Olha só. Que ano isso? Isso era 2017. Faz tempo? Faz um tempinho já. Grandes revelações. E aí, eu tinha o número de WhatsApp, eu chamei, marquei como se fosse uma entrevista e fui lá e fiz a entrevista, conversei com o dono da clínica. Gente, era contrato, não era CLT. E aí eu comecei ganhando R$15 por consulta.
Que é mais ou menos o que as clínicas populares e muitas clínicas pagam, né? Exato. É o É uma repasse. porcentagem, o repasse. E aí eu ficava lá, mas era uma clínica que tinha um grande volume de paciente, assim. Então, no dia, tu conseguia tirar o... Vamos dizer assim, que no mês... No montante no dava. No montante dava para tirar. Lembro que eu tirava um valorzinho, vamos dizer assim, R$1.000. Era o que eu tirava no mês. No mês. De 15 em 15. E eu tive um grande desafio, que foi o seguinte, as consultas eram de 20 minutos. 20 minutos, era um tempo estipulado. E na faculdade a gente aprende a atender em 1 hora. Se tu for calcular a dieta então, Jesus, né? Vai dar 2 horas junto com a pessoa. Então eu tive esse desafio, tive que enxugar assim, né? Mas fui eu lá. Tu trabalhava com prontuário, questionário. Exato. Que a gente chama de anamnese, né? Aí ia preenchendo, eu tive que dar uma enxugada naquilo ali, né? Fazer, meio que improvisar. E na verdade, muitas clínicas que atendem de grande massa, elas não têm um atendimento específico para aquele paciente. Exato. Então o paciente ele vai lá, ele tem uma dieta, ele tem uma orientação, mas ele não tem um tratamento especializado para ele, né? Isso. Para o biotipo dele, não tem o pedido de exames também, né? Exato. E era uma coisa muito geral, assim, eu tinha que atender de tudo. Porque embora não pareça, dentro da nutrição, é como se fosse na área médica. Tem vários nichos. Tem a nutri esportiva, tem a nutri comportamental, que eu sou, né? Tem a nutri clínica, tem a nutri funcional. Então, cada uma é específica para tratar uma questão. Mas lá era tudo, né? Então, não era tão personalizado. Mas, enfim, daí aí eu descobri que podia ter nutricionista por contrato nessas clínicas de convênio. Entendi. Procurei mais. Aí tu podia ter nem em outros lugares, não precisava ficar num lugar só, poderia monetizar mais o trabalho, né? Isso, porque lá eu ficava turnos do dia, né? Tipo, um dia inteiro, outro dia amanhã, sobrava espaço. Era conforme a agenda. Exato. Eles montavam, toda quarta-feira a Bárbara Munari vai atender. Isso, era bem assim. E aí eu comecei a pesquisar outras. Opa, então vamos pesquisar mais dessas clínicas. Achei. E no final das contas, lá estava a Bárbara em 3 clínicas que atendia convênio, atendendo, cada dia da semana numa. E em clínica popular também, né? Aí, o que aconteceu? Se virando. Porque quando o profissional ele se forma, não existe receita mágica, né? Exatamente. Que as pessoas acham que existe uma fórmula mágica ali, que todo mundo vai ganhar dinheiro saindo da faculdade. Não é assim que funciona. E outra coisa também, né, Bárbara? A gente não vai sair da faculdade do 0 aos 10 mil, né? É um sonho muito bom, né? Com certeza, né? É um sonho bom. Mas a gente vai evoluindo gradualmente. E é bom depois, lá na frente, tu olhar para trás e ver a tua trajetória. E quanto tempo, Bárbara, tu ficou nessa logística? Nessa logística, eu fiquei uns 3 anos. 3 anos. E quando virou a chavinha, estou pronta, me organizei, vou abrir meu negócio. Quando virou a chave foi quando eu sublocava um outro espaço de um outro profissional. Para atender. Para atender. Porque daí o meu nome começou a circular nessas clínicas. E às vezes eu atendia o mesmo paciente que ia numa na outra. Era convênio. Olha só, era convênio. E aí meu nome começou a circular. E aí, dessa forma, começaram a me procurar para consulta particular. E também pela rede social, né? Que aí, Instagram e tal. E aí eu comecei a me ligar, não, mas espera aí. O valor que eu tô pagando aqui de sublocação, eu acho que eu consigo pagar um aluguel de uma sala comercial para mim. Aí virou a chave.
Virou a chave. Aí eu comecei a pensar, não, mas peraí, foi na pandemia, inclusive. Aí, tu pegou toda a pandemia ainda, onde não podia ter os Exato. atendimentos No pessoalmente. início foi um pavor, né? Foi um pavor, porque ninguém queria Até priorizar. todo mundo se adequar ao sistema online, né? Exato. Mas depois foi bom, tá? No caso da nutrição, foi bom, porque a Nutri antes não podia atender online. Antes da pandemia, era só presencial. E depois o Conselho de Nutrição liberou para a gente poder estar atendendo online também, além do presencial. Olha só. Aham. Então monetizou. Exatamente. Mais uma alternativa para... Sim, porque aí Se tu trabalhar. pode atender quem mora em outro país, aí amplia muito, Amplia. né? Aí virou a chavinha. Virou a chave. E aí tu foi procurar uma sala para Isso. montar o teu negócio. Aí eu aluguei com uma amiga, Parceria. parceria. Porque daí não ficava pesado. Ela também queria atender, eu também atendia. Ela e a era gente- nutri também. Não, ela era psicóloga. Olha, áreas distintas. E que se complementam no final, né? Verdade? Aham. E aí a gente alugou no centro uma sala para nós duas. Ali ficamos 1 ano, depois migramos para outra sala melhor, Olha. no centro também. Aí veio a enchente. Que acabou com muitos projetos, inclusive o meu. Mas o gaúcho é resiliente, né? A Nossa. gente, ó, dá a volta por cima. A gente aprende a se reinventar tantas vezes. Tantas Aí vezes. veio a enchente, tiveram que fechar. O prédio não foi atingido, mas teve que fechar porque não tinha luz. Sim, e a circulação da volta, né? Isso mesmo. E aí ficamos... E na enchente, quem que vai na Nutri? Exato, não era prioridade. Não era prioridade para ninguém. Não. Os salões de beleza quebraram pós-enchente, que ninguém mais ia fazer unha, cabelo, nem sobrancelha. Exato, porque, né, não... E a Nutri não era prioridade naquele momento, né? A pessoa estava focada e com razão, né? Óbvio. E aí o prédio ficou uns 40 dias fechado, 45. Nisso eu estava tentando o online, né? Mas foi bem difícil. Diminuiu, assim, acho que eu fiquei com 1/3 das pessoas que eu atendia. Né? Foi bem difícil. Bem complicado. Ali por julho, começou a engrenar de novo devagar o negócio. Né? As pessoas começaram a olhar mais para essa questão de novo e tal. E aí, o centro, como o prédio ficou fechado e tudo mais, estava acabando o meu contrato no centro. E como eu tinha me mudado... E com a questão que Porto Alegre, hoje em dia, o trânsito é terrível, Ai, sim, o centro virou um dos piores lugares para ter negócio. sim. Porque não tem estacionamento, os prédios, a maioria não tem um estacionamento. Os que tem é porque existe um estacionamento do lado ou arredores. E virou muitos prédios que antigamente os empresários alugavam por 20 mil reais, umas salas, andares. Hoje em dia ninguém está alugando mais nada. Não. Então polarizou muito. E aí tu encerrou o contrato, não quis saber mais do Centrão. Daí a gente ficou naquele sentimento com o centro, né? E aí eu pensei, como eu tinha me mudado, eu pensei, eu vou atender aqui perto de casa, que é na Torre Comercial do Bourbon Teresópolis. Olha, muito bom. Isso aí. Porque daí eu comecei a fazer academia ali, comecei a fazer a minha unha Aí tu ali, começa a fazer o network ali, pegar uma nova clientela. né? E comecei a olhar, nossa, aqui tem sala comercial, né? Tem uma torre comercial ali dentro. E aí eu pensei, por que não? E Aí virou a chavinha de Virou novo. a chavinha, de novo. Como a minha colega, para ela não ficava viável vir para esse endereço, eu fui sozinha.
Na cara e na coragem. Na cara e na isso aí. coragem. E pensei, mas aí vai ser só eu atendendo e o espaço, como é que eu vou fazer, né? Porque eu sempre fui acostumada a dividir o espaço com ela. Aí a gente tem que sair da zona de conforto, né? Porque o ser humano, ele é acostumado a viver na zona de conforto. Muito. E o medo é um medo que paralisa. Ah, eu não vou montar a minha sala sozinha porque não vou ter recurso para bancar sozinha. Exato. E eu pensei um pouco isso, tá? Pensei um pouco isso. Como é que eu vou bancar o negócio sozinha? Até porque era um pouco mais caro, né? Então eu tive a ideia, eu vou fazer esse negócio girar. Né? Eu vou montar junto do meu consultório um espaço para mulheres, onde tem um profissional fazendo a unha, Uns cílios, uma sobrancelha, uma massagem. Que daí tu subloca para outras ou ganha a porcentagem em cima delas. Exato. Que já ajuda no montante, no... Isso. Aí eu comecei a pensar, vou fazer esse negócio render, né? E aí, em outubro, eu fui para o Bourbon Teresópolis e inaugurei um espaço para mulheres, que é o Espaço Estética, né? Espaço Magnólia. Olha só, da onde veio o Magnólia? O Magnólia vem das Doces Magnólias. Olha que legal. Tipo aquele seriado, sabe? Aham. Onde elas têm que mulheres têm que sempre se reinventar, se renovar. No seriado traz isso, que a mulher está sempre se renovando e tal. E a flor magnólia, ela tem uma ideia de renovação também, de feminilidade e de delicadeza. Ela tem toda uma história assim para florescer, um cuidado, uma delicadeza. Como eu defendo muito o empoderamento, a autoestima, o autocuidado, esse nome faz sentido com a proposta do lugar. Que legal. Hoje em dia eu tenho uma sócia, né? Tenho uma sócia junto do espaço e tal. E aí eu pensei, né? Bom, vou fazer esse negócio render, vou fazer esse negócio girar. E para te ver que a dor nos ajuda a se reinventar, porque ela saiu de um momento que ela atendia em clínicas populares, ganhava a taxa do convênio, né? Porque eles cobram lá R$100 e poucos e passam R$20, R$15, né? Então, o profissional ainda sofre por ter que atender por convênio, né? E ganhar ali a sua mesadinha da clínica. Exato. Então, pensa, ela saiu de uma zona onde ela tinha que fazer muitos atendimentos em pouco tempo para montar o seu negócio. E tu entendia alguma coisa de gestão de negócios? Tu teve que se virar. Porque a dor ensina a gente aprende da noite pro dia. 360, né? 360. E eu vou dizer assim, se eu fosse dar um conselho, né? Eu vou dizer que às vezes a gente tem que ir na cara e na coragem mesmo. E no meio do caminho as melancias se ajeitam no caminhão, né? Exato. Que nem dizem. A gente tem que fazer acontecer. Porque se a gente ficar paralisada, como tu falou, pelo medo, a gente fica estagnada. Não faz nada. Né? E Bárbara, porque Bárbara, minha xará de Bárbara para Bárbara. E da onde que veio a tua especialização em nutrição comportamental? E da onde que surgiu? Porque eu não sabia. A nutrição comportamental, eu me especializei, fiz a pós de comportamento alimentar. Depois que... Tu vê que a ignorância do ser humano, a ignorância do não saber, eu nunca soube que existia nutrição. Mas muitas pessoas não sabem, Bárbara. Porque a gente está acostumado com a cultura da dieta. Que ou é aquela dieta cetogênica, ou é a dieta para engordar, suplementar. Isso aí. É o que a gente foi ensinado, né? É a cultura. Não, e a cetogênica veio de uns anos para cá, né? Exato. Né? E aí a gente vai... medicação para emagrecer, aquela coisa mais clássica, mais padrão, né? E agora veio aquelas injeções que emagrecem. Sim. Tu como nutricionista, o que tu me diz sobre isso?
Bom, como nutricionista comportamental, a minha opinião sobre injeções, remédios, medicações para emagrecer Porque tem a Ozempic, que é a mais cara, e agora tem a Monju, que é mais em conta, né? E tudo mais. Isso aí. Tem várias. Tem a verdadeira e a genérica. E a genérica. E o pessoal se auto-aplica e assim, sem prescrição. Sem nada. Sem nada. Tem pessoas que usam por conta própria aquilo ali, sabe? É muito perigoso, né? E assim, a minha opinião sobre esses métodos para emagrecer é que eles são temporários. Porque não viram a chave. Não muda o pensamento. Então... E aí vem o momento do efeito sanfona, né? Exatamente. Tu emagrece os 10 quilos que tu queria para aquele casamento que tu vai, sei lá. E aí depois que tu para de usar aquilo, que não vai ser para a vida toda... Vem o efeito rebote, né? Vem o efeito rebote. E a pessoa acaba ficando frustrada, né? E vai ficando frustrada. E o que faz a tua especialidade? A minha E especialidade... agora eu tô curiosa, eu não sabia. O comportamento alimentar, ele é assim, ele investiga muito... Tu muda o pensamento do paciente. Exato. O que eu faço é mudar a mentalidade que a pessoa tem com a comida. Mudar a relação com a comida. Aquela pessoa que é compulsiva, que desconta a ansiedade na comida, que não sabe a hora de parar de comer, que come no automático. Tudo isso aí. O que o comportamento faz, Bárbara, é o seguinte, a gente investiga o porquê a pessoa come. O que ela tá passando? O que leva ela a comer que essa nem barra teve de uma chocolate? época, agora, poucos meses atrás, eu emagreci 5 quilos comendo. Olha. Do estresse. Do estresse. Pra te ver que o emocional... Tá totalmente. Mexe no organismo, né? Totalmente. As pessoas me olhavam e falavam, não, tu tá muito magra. O que houve? E eu não tô magra, não. Fui lá, me pesei, que eu tenho uma balança em casa, 5 quilos a menos. Ué, mas tô comendo tudo normal. Exato. Parei até a academia, do estresse. Do estresse, cortisol. E a gente investiga muito essa parte psicológica da pessoa. Olha só. Que às vezes a pessoa tá comendo aquilo ali para ter um conforto. Comendo emoções. Isso. Comendo emoções. É como se fosse mulher quando termina o relacionamento, que pega o balde do sorvete e come de colher olhando Netflix, que tem essas Exatamente propagandas, assim. né? Comendo emoções. Exatamente. Só que isso é um comportamento disfuncional, né? E aí as pessoas engordam ou alteram os exames, né? Tem problemas de saúde. E como que tu faz para mudar o pensamento das pessoas, né? Que é difícil. Muito, muito difícil, porque é uma coisa enraizada, né? Enraizada. E vem lá da infância, essas coisas Vem da todas. infância. Tipo... Eu adoro um salgadinho de padaria. Eu adoro tomar energético todo dia. Mas o bom é que na nutrição comportamental não tem restrição. Não tem? Não tem restrição. Olha só que legal. Como que funciona? Explica pra gente. Bom, como é que eu faço, né? Eu identifico o gatilho. Comportamentos... A Bárbara tá com problema na empresa dela. Tá. A Bárbara tá com problema na empresa dela. Daí ela tá me falando que tá estressada no trabalho, tá sobrecarregada. Chega em casa, quer comer as paredes, vai lá, come, depois se sente culpada por ter comido, por estar se sentindo cheia. Aí a gente tem o gatilho da Bárbara, que é o estresse, a emoção no trabalho, que está fazendo com que ela coma no final do dia. Aí existem estratégias que eu aplico. Aí tu começa a tratar o estresse da pessoa. Na verdade, eu trato a mudança de comportamento. Comer por estresse é um comportamento. Então, o que é o papel que a comida está fazendo ali para ti nesse estresse? Eu quero extravasar comendo. Então, vamos ver outras formas de extravasar sem ser comendo? Entendi.
e ressignifica. E tu consegue? Sim, sim. Porque eu tenho um problema que o meu autocontrole é só eu que controlo. E eu tenho um problema da autossuficiência também. Então, até quando eu vou fazer a unha, eu fico olhando, eu fico com os dedos assim, ó, pra mim olhar o que estão fazendo no meu dedo. Tu entendeu? Entendi. Quando eu vou fazer uma drenagem, uma massagem, o meu corpo ele fica rígido, ele não relaxa, porque eu não consigo não ter controle de mim. Entendi. Entendeu? Uhum. Eu fui fazer um procedimento esses tempos e a moça fazia massagem minha e eu disse, moça, isso aí tá até me estressando, porque tu não vai conseguir me deixar Em vez de relaxar, tá me estressando. relaxada assim, né? E isso é difícil, né? Tu não ter tu deixar as pessoas ter o controle. Tipo delegar, né? Como se fosse delegar. Mas tu sabe que daí, como eu gosto muito de entender a pessoa que eu tô tratando. Aquela pessoa ali. Como é que é o perfil dela, as características dela. Tá, a Bárbara, ela não é tão fácil de tu conseguir mudar ali os negócios, os pensamentos dela. Como que tu faz? No teu caso... Olha só, né? Desafio. Desafio! Olha só, vamos marcar uma consulta. Mas eu tava pensando aqui, né? No teu caso, como tu tem essa coisa de difícil o outro controlar, eu questionaria de ti. Tu me traria sugestões. Ah, legal. Porque assim tu sentiria que tu estaria no controle. Bacana, gente. Não, eu dei essa sugestão porque a gente tem que perguntar as perguntas mais difíceis para ela, né? Boa. Isso aí. Então, tu sentiria que tu estaria no controle. Eu te diria, Bárbara, o que tu acha que pode fazer nesse momento? Porque tem alimentos, tem muitos alimentos, como o mamão. O mamão é um alimento rico em proteína, ajuda no intestino, com muitos nutrientes, e tem gente que não come, né, o mamão. Como que tu consegue inserir alimentos que a pessoa não come? Bom, de duas formas. Uma forma é que a pessoa tente experimentar em outras formas de preparo. Por exemplo, eu não gosto de laranja. Mas tem vitamina C. Então vamos tentar o suco? Então vamos tentar fazer ela de ingrediente de um outro alimento, de um outro preparo? Numa batida, numa vitamina, não sei. Numa salada? Numa salada? Pode ser assim. Mas quando a pessoa tem muita resistência ou às vezes até tem trauma de um alimento e por isso não come, ou já tentou de todas as formas, beleza, vamos pegar outro alimento que é fonte disso. E não vou te obrigar a comer isso. São técnicas específicas para cada cliente, né? Exato, depende da individualidade. E Bárbara, qual é o teu sonho para o futuro? O meu sonho para o futuro? O meu sonho para o futuro é dar mentorias para nutricionistas. Olha que bacana! Criar um guarda-chuva de serviços. Isso aí. Olha que bacana. Isso aí. Porque agora, eu como nutri-comportamental, tenho os meus pacientes e tal, tem agora a parte da estética, né, que está se construindo, está fluindo, e agora eu quero ensinar outras nutricionistas recém-formadas a trilhar o caminho. Porque quando a gente sai da faculdade, a nossa maior dificuldade é se inserir no mercado de trabalho ou iniciar algo do nosso sonho. Então, essas mentorias, a tua mentoria vai ajudar muitas profissionais de nutrição e até de saúde, né? Exato. Pode ser uma mentoria não tão específica, sendo específica para o teu público, mas mais ampla para os outros públicos da área da saúde. Claro, com certeza. E eu sinto cada vez mais a necessidade das nutris
se prepararem com essa questão de trabalhar o comportamento das pessoas. Porque a gente diz muito assim que, vamos fechar a boca que emagrece, né? Ou então, só ter força de vontade, mas a pessoa que está acima do peso não quer estar acima do peso. Mas ela não quer fechar a boca também. Porque muitas estão acima do peso, mas não conseguem. Exato. Né? Tem um bloqueio. Existe um motivo que a gente diz, né, que é um iceberg, assim, né? A raiz do problema está lá na profundeza, nesse iceberg. E aí, eu acho que é necessário as nutris terem esse entendimento do que existe por trás daquela pessoa comer demais, de não seguir a dieta, de... Tratar as emoções. De não ter constância, de desistir no meio do caminho, acho que daí vai ajudar muito E hoje, mais. para essas nutricionistas e para o pessoal que está nos assistindo em casa, qual é a palavra de motivação, de inspiração que tu deixa pro pessoal? Bom, a palavra que eu deixo é o seguinte, várias pessoas vão te dizer que tu não consegue, que tu não é capaz. Para pegar junto contigo, vai ser raro, vai ser exceções, mas eu quero te dizer que tu consegue. Eu consegui, começando de baixo, começando do zero. Eu não nasci em berço de ouro, não tive ninguém que me indicasse, eu fiz por mim. E hoje, depois de 8 anos, eu consigo olhar para trás e enxergar a minha trajetória, a minha evolução. Então, se eu conseguir, tu também é capaz de conseguir. E ao longo do caminho, conforme tu for se movimentando, tu vai encontrar as pessoas certas, que vão te dar a mão, que tu vai poder contar. Então, não desiste, não para. É que nem o versículo bíblico da Bíblia. Dê o primeiro passo que Deus dá o chão, né? As portas se abrem, né? E quando a porta tá pequena, Deus alastra a porta para você passar. Bárbara Munari, então essa é a nossa entrevista com a Bárbara Munari. Bárbara, deixa pra gente aqui o teu Instagram, o endereço da tua clínica, divulga o teu trabalho. Claro, eu tô no Insta, @NutriBarbaraMunari. A estética é @SpacoMagnoliaSpa. E eu atendo ali no Bourbon, Teresópolis, na Torre Comercial, né? Então ali no Instagram tem vários conteúdos que dá para tirar várias dicas. E tem meu endereço também, tem meu contato. Então é só me chamar se tiver interesse, que eu passo mais informações. E esse foi mais um programa Líderes Futuristas, o programa que traz para você histórias inspiradoras.